Recebo o jornal O Estado de São Paulo há anos todas as manhãs. Moro em apartamento, não tenho cachorro, mas se eu tivesse, seria pequenino e não teria forças para abocanhar as edições de domingo suficientemente pesadas para desanimar mandíbulas menores. Leio tudo. Exceção feita, é claro, aquelas páginas de propaganda de automóveis, etc. Jornais são formadores de opinião. E a Folha de São Paulo fica inclinado por argumentos às vezes mais agressivos, pois a linha de um e de outro nem sempre é análoga. Conheço a Folha, aliás, desde o tempo do Caldeira, me pretendendo ser prefeito de Santos durante o Brasil menos democrático, e foi misturado numa velha história de amor mal compreendido na adolescência. Mudando de assunto, mas ainda perseguindo as mesmas premissas, parece que o Estadão está começando a acordar para os problemas do ensino universitário brasileiro, com um realce nas faculdades de Direito. Leio hoje, numa sessão não assinada e, portanto, assumida pela editoria do próprio órgão, notícias sobre a tendência no Senado de permitir, diante projeto de lei evoluindo na forma tradicional, que profissionais não portadores de mestrado e doutoramento, ou seja, simples bacharéis, possam ministrar aulas nos diversos cursos universitários que a nação tem. Ligando-se a tendência à intervenção, inclusive, do senador Álvaro Dias, dizendo-se pressionado pelas mantenedoras de cursos particulares, medida em que não há mestres e doutores em número suficiente para provimento de cargos em circunstâncias privilegiadas. Afirma-se ainda no editorial do Estadão que o meio empresarial se interessa atualmente pela exploração de cursos superiores, abroquelando-se tais empresários em instituições de pequeno ou médio porte. Há muito dinheiro estrangeiro nesse jogo soturno. Veio minha reflexão enquanto ouvia a rádio no carro, burlando o infernal trânsito de São Paulo. Era a música de Vinícius de Moraes sobre Itapuã. A canção começava depois de uma introdução do poeta Calazans Neto, se a memória não falhe. A certa altura, o poeta dizia: bom mesmo é não fazer nada, passando o dia inteiro jogando conversa fora. Era mais ou menos assim, havia no texto referência a uma cachaça de rolha e coisa que tal. Os grandes órgãos de imprensa brasileiros, enxouriçados sobre assuntos múltiplos envolvendo a política nacional, fazem como sugeria o companheiro do maior vate brasileiro. Jogam conversa fora, acordam devagarzinho. Vinícius de Moraes podia dar-se o luxo de olhar absorto o horizonte de Itapuã, produzindo depois músicas maravilhosas e sempre encantadoras. O Estadão não pode. A Folha igualmente não tem o direito de fazer parelha com a sonambúlica expectativa. A pressão exercida sobre o senador Álvaro Dias, que não se impressiona tanto assim com a pressão externa, vem especificamente de mantenedoras de faculdades de direito entranhadas nas 1.300 que o ministro da Educação atual acabou de arredondar, para não se ter número ímpar. Dizem que o número par dá sorte. Vamos lá, gente. O Estadão, a Folha de São Paulo, a Ordem dos Advogados, juntos, constituiriam uma espécie de triângulo sagrado. Investiguem, pesquisem. É necessário interceptar as intimidades de alguém. Basta inquirição metódica sobre as entranhas daquela pasta da educação. Vi hoje de manhã, também no clássico jornal O Estadão, uma fotografia de Fernando Haddad com a presidente e um terceiro, não lembro quem, em cima da afirmativa correspondente a uma possível candidatura do ministro à Prefeitura de São Paulo, apadrinhado por Lula.
Este site é pigmeu. Não pode, obviamente, ser contestador válido, sendo importante dizer que não tem vocação ideológica. Para mim, os políticos e seus partidos significam coisa alguma. O ministro da Educação, se político quer ser candidato à Prefeitura de São Paulo também, deve explicações à comunidade, que dando-se mútuo, perderá muito voto, com certeza. E tenho dito,